abrisse as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1, e a mensagem que nós vamos dar continuidade, o título dela é a diferença entre andar por fé e andar por vista. Diferença entre andar por fé e andar por vista. Nós cantamos aqui hoje aquele canto que diz: eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Então essa frase aí, ela expressa bem o que a gente quer falar aqui hoje à noite. Gênesis 13 diz o seguinte: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, e ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico e possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a direita, para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era como toda a terra bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor, aqui a tua palavra foi lida, eu peço graça do Senhor sobre a exposição, para que essa palavra, Senhor, encontre guarida nos nossos corações, que essa palavra, Senhor, encontre terreno fértil aqui nessa noite e produza, Senhor, uma semeadura a 30, a 60 e a 100 por um, de forma, Senhor, que cada vida que aqui está possa ter a plena convicção de que a tua palavra foi manifesta, foi falada, foi explicada, foi explanada nessa noite, e o teu Espírito falou e aplicou a cada um de acordo com a sua necessidade. Em nome de Jesus, repreendemos agora na autoridade de Jesus toda obra maligna, todo levante, ó Deus, contra essa palavra, contra a manifestação do teu Espírito, e que cada mente, cada coração esteja aqui cativo ao conhecimento de Cristo nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O notável filósofo grego de nome Aristóteles, que viveu entre o ano de 384 a 322 a.C., ele é considerado o inventor da lógica. Você diz, o que vem a ser a lógica? A lógica é um modo de pensar pelo qual a gente depura um pensamento, a gente vai lapidando um pensamento até extrair o máximo de coerência desse pensamento. Aí a pessoa diz, isso é lógico, é óbvio, né? Quando se diz é lógico, significa o quê? Está bem claro, ou seja, passou por todos os processos, por todos os testes,
E aí se tornou tão claro e cristalino que você disse, isso é lógica. Então a lógica, ela se estabeleceu como um conjunto de regras e princípios que tornou possível você distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Uma alegação que é falsa de uma alegação que seja verdadeira ou exata. Aristóteles, ele, na sua filosofia, ele se dedicou a observar muito a natureza. Observar a natureza e fazer perguntas. E quanto mais ele perguntava, mais ia tendo respostas. E quando ele olhou, de tanto ele investigar a natureza, perguntar sobre a origem do universo, ele chegou à seguinte conclusão: Deus é o primeiro motor do qual deriva toda a cadeia de movimentos. Ele disse o seguinte: tudo que existe, tudo que se move, tudo que tem movimento, existe uma causa por trás. Aquilo não se move sozinho. O que se movimenta não se movimenta por iniciativa própria. Tem uma causa por trás. E essa causa, a causa última, a causa não causada, ou seja, aquilo que não teve início e nem terá fim, isso é Deus. Deus é o motor que move o mundo. Interessante isso, né? Aristóteles chegou a essa conclusão observando a natureza, um cara que viveu entre 384 e 322 a.C. E hoje os cientistas ficam dizendo que a Terra foi por conta de uma explosão cósmica, um Big Bang, um choque de átomos que deu origem ao universo. E Aristóteles, já muito tempo atrás, já dizia, não, o motor que move o mundo, a causa não causada, a causa primeira que deu origem a tudo é Deus. Aí você diz, pastor, o que isso tem a ver? Por que o senhor está falando isso? Porque eu quero que você entenda o seguinte: tudo que se move tem uma causa por trás. Eu e você estamos nos movendo? Sim? Sim. A gente se move. Olha, eu estou me mexendo aqui. Eu fui criado. Um dia eu não existia e eu passei a existir. Você também não existia e você passou a existir. Todos nós nos movemos com alguma causa. Nós nos movemos por alguma motivação. Existe algo que nos impulsiona. Existe algo que nos faz, por exemplo, levantar da cama e sair para trabalhar. Existe algo que fez com que você hoje, nessa terça-feira, depois de um dia de trabalho, quisesse vir aqui à casa do Senhor, e aqui você está participando dessa reunião. Então nós estamos sendo movidos o tempo todo por algo. E a grande questão então é a seguinte: se tudo que se move, tudo que se movimenta tem uma causa por trás, a pergunta que nós temos que responder para nós mesmos essa noite é a seguinte: o que é que me move? O que é que te move? O que é que te faz andar? Eu quero hoje aqui comparar, observar a vida de Abraão e a vida de Ló, porque ambos se movimentaram, só que com motivações diferentes, com propósitos diferentes, com olhares diferentes, e por meio desses olhares, por meio desses propósitos, as suas vidas tomaram rumos diferentes. E eu quero então analisar com você a seguinte ótica: Abraão como exemplo de alguém que anda por fé, e Ló como exemplo de alguém que anda totalmente o contrário, que é alguém que anda por vista. Então diga assim: Abraão anda por fé, Ló anda por vista. Pronto. Então você tem essa premissa aí na sua mente, e nós vamos então meditar sobre isso nessa noite. Nós, antes de nos convertermos, o ser humano natural, aquele que ainda não se converteu, ele se move em sua vida, ele se move pelos seus interesses pessoais, e ele se move basicamente fazendo muito uso da visão.
quando a gente não tem visão, fica muito prejudicado. Você não consegue se deslocar, você precisa de alguém para estar lhe ajudando, porque você não consegue perceber as coisas ao seu redor e a vida está cheia de obstáculos. Você pode cair, você pode barroar em algo. Então nós nos movemos basicamente pela visão. Mas quando nós nos convertemos, nós continuamos usando a visão, é claro. Você não vai ficar cego, mas você tem um novo olhar. Você tem uma nova forma de encarar a vida, de encarar as coisas. Que agora você, como ser espiritual, você vai andar agora por fé. Amém? Amém. Quando você se converte, você obrigatoriamente, você é chamado, você é desafiado a andar por fé. Em Hebreus 10:38, o Senhor diz assim, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então, você é chamado a viver por fé. Amém. E não mais só por vista. Andar por vista é para o homem natural, aquele que ainda espiritualmente está morto, e a dimensão da fé para ele é mais como uma espécie de uma superstição, como uma crendice, mas não como algo a que ele possa se aferrar, se fixar, se apegar e tomar aquilo como a última instância da sua vida. Agora, quando você se converte, querido, você continua tendo a sua visão normal, você continua vendo as coisas naturais, mas você é como se você tivesse tido assim um upgrade. Entendeu? Deus instala um software novo aí em você e diz, agora eu vou atualizar, né? Eu vou tirar esse menino aqui, essa menina, esse homem, essa mulher, eu vou tirar ele de um processador Pentium para um processador qual é o último que tem agora? Você imagina? i9, pronto. Então você sai de um Pentium para um i9, porque o Pentium ele só consegue andar por vista e o i9 já consegue andar por fé. Deu para entender o que é que acontece na sua vida? Amém? Então vamos lá, vamos agora nos debruçar aqui sobre a vida dos dois. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que quem anda por fé prioriza o espiritual, enquanto que quem anda por vista prioriza o material. Olhe comigo o que é que diz o versículo 9 do texto que nós lemos. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão aqui está dizendo para Ló, está deixando claro para Ló o seguinte: a minha vida, ela é guiada por fé. Eu estou aqui com você diante de um impasse, diante de uma situação, e nós vamos precisar nos separar porque o pasto não está sendo suficiente para nós, para o meu rebanho e para o seu, e os nossos pastores, os nossos servos estão brigando entre si. Então, Ló, eu dou a você aqui a oportunidade de você escolher. Se você for para um lado, eu vou para o outro, e vice-versa. Abraão, então, ele dá a Ló a oportunidade de escolher. Sabe por quê? Porque Abraão, irmãos, ele priorizava o espiritual na vida dele. Abraão, ele estava vivendo debaixo de promessa. Lembre-se que lá em Gênesis 12, se você voltar na sua Bíblia, a partir do versículo 1, Deus ele chama Abraão e faz um desafio para Abraão sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra que ele haveria de mostrar a ele. Ali Deus já havia chamado Abraão para andar por fé. E Abraão estava se movendo em fé desde então. Então Abraão ele abre mão de escolher, sabe por quê? Porque Abraão ele não estava preocupado em ficar olhando, aqui é mais verde, isso aqui é mais seco, então eu vou escolher o mais verde. Ele disse, olha, escolha, eu dou a você a oportunidade de escolha, porque para mim uma coisa está bem clara: onde eu for, a parte que sobrar para mim, o Senhor vai me abençoar.
e anda por fé, prioriza o espiritual. Quando nós priorizamos o espiritual, sabe o que é que acontece, irmãos? O Senhor ele acrescenta como recompensa todo o resto, inclusive o material. Quando você coloca como prioridade na sua vida aquele valor que é espiritual, você pode ter certeza de que o Senhor acrescentará à sua vida tudo aquilo que supostamente você perdeu, por abrir mão de algo em prol de algo que é muito mais excelente, que é melhor, que é da vontade de Deus. Às vezes a pessoa acha o seguinte: se ela fizer a vontade de Deus, se ela abrir mão de algo por algum princípio da vida dela, então ela vai ficar no prejuízo. Ei, deixa eu lhe dizer, você não vai ficar no prejuízo, porque Deus não deixa os seus filhos no prejuízo. Entende isso? Quando você abre mão de uma vantagem material por causa de um princípio espiritual, você pode ter certeza que você não vai ficar no prejuízo, porque o Senhor vai te compensar. Amém? Amém. Agora, quando nós priorizamos o material, nós corremos o risco de um prejuízo dobrado, de perdermos tudo aquilo que nós tanto lutamos para construir e conquistar. E aí nós perdemos o material e nós perdemos também o espiritual. Ló, ele andou por vista. O critério de Ló foi, as decisões de Ló foi simplesmente olhando o material. Sabe o que foi que aconteceu? Ele perdeu o material e ele perdeu também o espiritual, porque ele escolheu com critérios errados. Ló perdeu a liberdade, por exemplo, quando os reis contrários, inimigos de Sodoma, invadiram Sodoma, levaram muitos habitantes de Sodoma cativos. Ló foi levado entre eles. Ló perdeu tudo. Depois que Abraão vai lutar por ele, vai guerrear e recupera, mas Ló havia perdido tudo aquilo pelo que ele tinha dado a sua vida, por aquilo que ele tinha se esforçado. Eu quero que você entenda isso como um princípio para a sua vida. Você precisa priorizar aquilo que faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Se você entender isso, 90% dos seus dilemas já estarão resolvidos. Quando as coisas vierem a você e você simplesmente tiver que decidir, e você coloca aqui na peneira, você coloca aqui no filtro, e aí você passa no filtro e diz: isso aqui passa pela vontade de Deus? Passa, então eu vou considerar. Agora, se quando chega aqui no afunilamento da peneira, você diz: isso aqui, Deus está nesse negócio, aí você de cara diz: tá não, ó. Mas é vantajoso, mas não está. Como diz a pastora Jeane, chuta que é laço. Laço de cantarébia. Então, não serve para a minha vida, entende? E aí, os seus dilemas vão diminuir, porque o próprio filtro vai peneirando, vai tirando. Então, o que fica é muito pouco para você realmente se debruçar sobre aquilo e você começar a considerar, e aí ver as possibilidades, e aí começar a orar e perguntar ao Senhor sobre luz, sobre entendimento com relação àquela coisa específica. Mas 90% já saiu, 90% já foi na triagem, já não passou pelo controle de qualidade de Deus para a sua vida. Você entende isso? Então, quando você anda por fé, você prioriza aquilo que é espiritual para a sua vida. Na Bíblia nós somos exortados a vivermos nesse mundo utilizando o critério espiritual como padrão das nossas prioridades. Olha o que é que diz lá em Mateus 6,33. Jesus, ele começa lá em Mateus 1 falando sobre a vida, os cuidados da vida, sobre o comer e o beber, e no versículo 33 ele diz: olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas, se você for ler o capítulo 6 desde o início, ele está falando sobre as coisas materiais.
o que vestiremos, o que comeremos, o que beberemos. Não é esse o dilema da maioria da humanidade, todos nós aqui? O que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai vestir? O que é que a gente tem para beber? E aí, comida está cada vez mais caro, roupa nem se fala, por isso que você vai poder comprar no bazar roupa mais barata, certo? E aí, tudo caro, você olha assim. Antes a gente ia na feira e diz, rapaz, aquilo ali está preço de banana. Hoje, banana? Você diz, ó, eu vou levar só duas, uma para mim e outra para o sonho ter lá em casa. Porque está caro. Entende? Então, você precisa entender que essas coisas pelas quais a humanidade tanto corre, tanto luta, tanto busca, Jesus está dizendo o seguinte, ó, busque primeiro o reino de Deus, priorize o espiritual, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor vai dar, sabe por quê? Porque quando você prioriza o espiritual, você está dizendo quem é que é importante na tua vida, quem é que te move, qual é o motor que move a sua vida. E o motor que move a minha vida tem que ser o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salomão, no início da sua vida, do seu ministério, do seu reinado, ele priorizou o espiritual. E isso agradou tanto a Deus que o Senhor disse, porque você pediu o espiritual, eu vou te dar também o material. Acompanhe comigo 1 Reis 3:11. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. E eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim como riquezas e glórias, de modo que não haverá um igual entre os seis por todos os teus dias. Entendeu aqui? Salomão, ele acaba de assumir o reinado. Salomão está novo, sem experiência. Como é que ele vai reinar? Afinal de contas, ele vai suceder a quem? Davi, o melhor rei de Israel de todos os tempos. Então ele está aqui sem saber como fazer. E o que é que ele faz? Ele vai orar. E ele diz, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu quero discernir, eu quero compreender, para eu poder ser um rei justo, eu poder ser um rei que faz segundo o teu coração, como foi meu pai. E o Senhor se agradou. O Senhor diz, porque você me pediu isso, e não pediu riquezas, e não pediu bens, não pediu a vida dos teus inimigos, eu vou te dar o que você me pediu, e até aquilo que você não me pediu, riquezas e honras, eu vou te dar, porque você fez como Maria vai fazer lá no Novo Testamento, você escolheu a melhor parte. Amém. O apóstolo Paulo, falando de um companheiro de ministério, que ele acabou se perdendo pelo caminho, Paulo diz o seguinte a respeito dele, 2 Timóteo 4,10: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Como é que a pessoa deixa o ministério, abandona o ministério por causa do presente século? Porque amou o presente século. Tem muita gente perdendo os dons de Deus, perdendo aquilo que Deus deu, por causa que se perdeu no meio do ministério. Que você, meu querido, possa entender isso. Aquilo que Deus te deu como preciosidade, não negocie, não perca, não abra mão, não jogue fora por causa do presente século, por causa daquilo que esse mundo pode te oferecer, porque isso tudo vai passar. Mas se você permanecer fiel àquilo que Deus entregou a você, o Senhor um dia vai poder dizer, muito bom, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém. Amém? Quem gostaria de escutar? Glória a Deus. Então, primeiro, o que é que tem norteado as minhas decisões? Pergunte para você. Quais são as minhas prioridades? Quando eu vou estabelecer as minhas prioridades, o que é prioridade na sua vida? Você vai ter alguma coisa que é prioridade. O que é prioridade, pastor? Aquilo que é mais importante.
E na nossa vida existe uma série de coisas que são importantes. Tem umas que são urgentes, às vezes um problema para resolver, mas a maioria da nossa vida a gente se move por aquilo que é importante, não aquilo que é urgente. Então aquilo que é importante tem uma escala de valores, uma escala de prioridades. E aí você precisa estabelecer na sua vida quais são as suas prioridades. E aí quando você listar as suas prioridades, você vai começar a olhar o que é que isso aqui está acrescentando à minha vida. O que é que na eternidade, olhe bem, o que é que na eternidade isso aqui estará contribuindo para mim na eternidade. Ou se isso aqui é apenas algo momentâneo e passageiro. Não que você não vá fazer nada que é momentâneo e passageiro, porque senão você não iria mais nem ao banheiro, porque é momentâneo e passageiro, né? Não é isso, mas o que eu quero lhe dizer é que na sua escala de prioridades você tem que priorizar aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que contribui para a edificação da tua vida, aquilo que te leva para frente, aquilo que te leva para o alto, e deixar de lado aquilo que não contribui para nada, aquilo que não edifica, aquilo que não constrói. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Entende? Então, observe o que move a tua vida. Quais são as tuas escalas de valores? Será se você está apenas em busca do pão que perece, ou você também prioriza o maná celestial? Tem gente que está em busca apenas do pão que perece, e o maná celestial nada. Você trabalha, mas você não tem tempo para ler a Bíblia. Aí quando você chega cansado do trabalho, eu quero isopilar, eu quero assistir jornal, eu quero assistir um filme, eu quero ver um vídeo, eu quero fazer isso. E aí a tua Bíblia fica lá no cantinho, mofando. E agora todo mundo tem a desculpa de dizer o seguinte: eu não ando mais com Bíblia física porque agora tem no celular. Só que você, às vezes, nem no celular você vê a Bíblia. Você vê um vídeo, vê lá no YouTube, você curte lá tudo que está acontecendo lá nos Reels do Instagram, nos Stories, e a história de Deus. Nada. Os Stories de Deus. Nada. Entende? Vamos ser bem sinceros, irmão. Você não pode, por melhor que seja a palavra dada aqui no púlpito, você não pode viver da dieta do púlpito. A sua dieta, eu quero saber o seguinte: você come uma vez por semana? Não? Então você não pode se alimentar da palavra uma vez por semana quando você está no culto. Simples assim. Minha mulher, ela gosta muito de ler a Bíblia toda, durante um ano. Ela sempre faz isso. E aí, todo dia, ela chega, senta, vai fazer qualquer coisa. Não, vou primeiro ler minha Bíblia. Aí ela lê a Bíblia. E agora eu dei para ela uma Bíblia 365. Se alguém não conhece, eu aconselho você comprar. Bíblia 365. É na nova versão transformadora, é uma versão fácil de ler e mantém ainda a fidelidade ao texto. Só que ela é uma Bíblia que você lê no mesmo dia uma parte do Antigo Testamento, uma parte do Novo Testamento, um salmo e uma parte de Provérbios. Cada leitura da Bíblia são, num dia só você lê 4 partes diferentes da Bíblia, de forma que no ano você consegue ler a Bíblia toda. E aí ela já diz o dia: 1º de janeiro, já tem lá a leitura, 2 de janeiro, 3 de janeiro. Você não precisa daquele plano de leitura bíblica, ela em si já é a Bíblia. Então eu recomendo você comprar essa Bíblia, de forma que você vai poder, cada dia do ano, estar lendo uma dieta farta. Você que gosta de self-service, né? Então você vai ter. Então quando você chegar em Levítico, para você não ficar lá em Levítico o tempo todo,
vai ter Levítico, mas vai ter uma parte do Novo Testamento, vai ter Salmo e vai ter Provérbio. De forma que você vai passar o ano todo no self-service espiritual, se alimentando da palavra. Amém? E um dia, ela então fez um propósito diante de Deus e disse: Senhor, se eu não ler a tua palavra, não deixa dormir, foi? Não deixa eu conciliar o sono. Pronto, meu irmão. Cadê essa mulher dormir? Os olhos, ó. Aí ela entendeu: rapaz, eu orei, é por isso que o sono não está vindo. Então ela começou a botar em prática e agora todo dia ela lê a Bíblia Sagrada como uma regra. E aí, para poder acrescentar, eu ainda comprei mais 2 devocionais. Então ela lê a Bíblia e mais 2 devocionais. Ela passa lá pelo menos 1 hora lá na cadeira, lendo e estudando a palavra. Amém? O que eu estou usando como exemplo é só para dizer o seguinte, que nós precisamos priorizar aquilo que é espiritual. Amém? Jesus disse lá em Mateus 4,4: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, primeira coisa que você sai daqui é o seguinte: quem anda por fé, se move por fé, prioriza aquilo que é espiritual. E quem anda por vista, prioriza aquilo que é material. E aí você decide o que é que você quer para a sua vida. Segundo, o que é que eu aprendo aqui nesse texto? Que quem anda por vista é limitado na sua avaliação das circunstâncias ao seu redor. Quem anda por vista, ele é extremamente limitado na avaliação das circunstâncias ao seu redor. Veja comigo no versículo 10 do capítulo 13 que nós lemos. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. A visão das terras férteis do Vale do Jordão fizeram com que Ló ele escolhesse aquele local para habitar, porque ele olhou: não, aqui tem muitas terras férteis, as minhas ovelhas, o meu gado vai ter terra para pastar. E aí a avaliação que ele fez da realidade ao seu redor foi ruim. Por quê? Porque ele não se apercebeu, ele não se deu conta que ali onde ele resolveu se estabelecer tinha a cidade de Sodoma. E ele comparou a cidade de Sodoma, aqueles jardins que tinham ali, aquelas relvas, como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden. Ele olhou e disse: isso aqui é um paraíso. É aqui que eu vou amarrar meu burro, como diz a expressão, né? É aqui que eu vou me dar bem. Quando nós andamos apenas por vista, a nossa avaliação das circunstâncias, irmãos, ela fica prejudicada. Sabe por quê? Porque o critério da visão física, ele é limitado. Por quê? Porque ele é insuficiente. Existem coisas que os meus olhos não veem. No meio das circunstâncias, nem tudo eu consigo perceber apenas com a visão física. Se eu não tiver discernimento espiritual, se eu não tiver compreensão espiritual, muitas vezes eu vou entrar e eu vou, como diz o ditado, comprar gato por lebre. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então, quando você andar apenas por vista, você usar apenas o critério da sua visão, você pode tomar decisões equivocadas, porque apenas esse critério ele é insuficiente. Simplesmente porque ele é limitado. Nem tudo a gente consegue perceber apenas com os olhos. Não tem um ditado que todo mundo aqui que já ouviu na vida: aparências engano. E ainda mais hoje, com tantos procedimentos, hein? Rapaz, você olha assim, a pessoa diz que ela tem 1.500 horas de cirurgia, já fez procedimento e tal. É ou não é? Dizem que não existe mulher feia, o que existe é mulher sem dinheiro, né? E homem também.
Domingo, o pastor Pedro passou ali por mim e disse, aí veio falar comigo, disse, rapaz, é difícil um pastor bonito igual a tu, viu? Aí ele riu, né? Brincou. E aí, hoje quando ele chegou ali, pra mim, ele disse, rapaz, mas tu tá cheiroso. E aí eu falei, o que foi que eu pensei? Eu disse, ficar cheiroso é fácil, é só botar o perfume, agora difícil é ficar bonito. É ou não é bonito, pastor? Eu acho. E não tem nada de errado. Amém? Mas você não pode olhar apenas pelo lado físico, porque a Bíblia Sagrada diz o quê? Com relação à mulher, a beleza passa, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Então deixa eu lhe dizer, se a única coisa, o seu critério é apenas o olhar físico, deixa eu lhe dizer, meu querido, mas ela é uma princesa, porque ele é um gato, é um novo, ninguém nem usa mais gato, né? Ele é um pão, piorou. Fidel. Meu querido, olhe. Ontem eu fiquei muito feliz. Ontem à noite foi aniversário da minha nora. E aí nós saímos, que a gente sempre tem o costume de comemorar. E aí o meu filho chegou lá na hora e disse, meu filho, agora faça a sua declaração de amor. Ninguém está lá na igreja não, mas faz teu nome aqui. O pastor Pedro está te escutando, até brincando, né? Aí ele falando, e ele disse, olha, o que me chamou a atenção não foi apenas a sua beleza, a sua aparência, mas é o seu caráter, a sua pessoa, porque a beleza ela vai passar, mas é você na sua essência. Eu gosto de você, eu gosto de estar com você, quero passar o resto dos meus dias com você, porque você me é agradável. E eu fiquei feliz por isso, porque eles vão ser muito felizes. Eles estando felizes, eu também sou feliz, não é assim? Então deixa eu lhe dizer, não use apenas o critério da vista, porque a vista ela pode lhe enganar, e você pode ter, ainda mais hoje, irmãos, com tanto golpe. Por que a pessoa cai no golpe? Porque ela começou a dizer, parecia que era do banco, né? E aí eu fui dar minha senha, e aí eu cliquei no link, entende? Por quê? Porque apenas o critério da aparência física, ela é insuficiente. Não ande por vista, ande por fé. Peça a Deus discernimento. Diga, Senhor, me dá discernimento, me dá compreensão, me dá luz, me dá, Senhor, compreensão. Não me deixe, Senhor, porque a Bíblia diz que o diabo, ele até passa por anjo de luz para poder enganar. Então você precisa andar por fé e não andar por vista. Amém? O texto lá em Gênesis 13:13 diz que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Ló fez escolhas insensatas. Ló voltou a face, irmãos, para o pecado, para Sodoma, e voltou as costas para Betel, para o lugar que era a casa de Deus. Tem muita gente que, por conta da escolha por vista, volta os olhos para o mundo e volta as costas para Deus. E não é isso que eu quero e que você quer para a sua vida. Amém? Quem anda por vista experimenta de sabores desnecessários. Você sabia? Quando você anda por vista, você experimenta sabores desnecessários, dissabores. Passa por circunstâncias ruins, desnecessárias para a sua vida. Olha o que é que Pedro, lá no Novo Testamento, fala a respeito de Ló. 2 Pedro 2,7 diz, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles perversos. Ló precisava ter passado por isso? Não. Às vezes, quando a gente faz decisões equivocadas, apenas pelo critério da vista, nós sofremos desnecessariamente. A vida já é tão difícil, já tem tantas coisas, irmãos, sobre as quais eu e você não temos controle na vida. Você tem controle sobre o que o Lula vai decidir amanhã? Não.
Você tem controle sobre o que o prefeito vai decidir amanhã? Sobre o que o governador vai decidir amanhã? Você estava aqui com uma propriedade maravilhosa que valia R$1 milhão. Aí, lá no gabinete do prefeito, o cara diz: vamos passar um túnel, vamos passar um viaduto aqui. E aí matou o seu terreno. E ele caiu de R$1 milhão para R$100 mil. Aí você diz: eu vou para a justiça. Não adianta. Contra o Estado ninguém ganha. Entende? Às vezes a gente está aqui e as coisas estão acontecendo e a gente nem sabe. Por isso que você precisa entender e descansar em Deus. Amém. Confiar no Senhor. 3, rapidinho. Quem anda por vista se dirige gradativamente em direção ao pecado. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou nas campinas, na cidade da Campina. Armou suas tendas até Sodoma. E eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Sabe o que aconteceu? Ló foi gradativamente chegando perto de Sodoma. Quando ele escolheu as campinas, não foi logo em Sodoma, mas ele foi armando as suas tendas, se aproximando. A pessoa que anda por vista, ela vai gradativamente andando em direção ao pecado. Ló estava tão cego espiritualmente, irmãos, que ele foi se achegando gradativamente, foi se envolvendo com o povo de Sodoma. Ló acabou se adaptando ao ambiente do pecado. Por quê? No versículo 12 diz que ele dirigiu-se. No versículo 12 diz que depois ele habitou. E no versículo 1 do capítulo 19 diz que ele vivia sentado nos portões de Sodoma. Deixa eu lhe dizer, ninguém cai da noite para o dia. Não tem como você estar aqui cheio do Espírito Santo, glorificando a Deus, amando ao Senhor, servindo a Deus, e aí no dia seguinte, pá, caiu em pecado. E todo mundo: foi o que aconteceu. Aquele irmão era uma bênção. O que aconteceu foi que aquele irmão estava vivendo no automático. Só na inércia daquilo que ele já viveu no passado, das grandes coisas que ele experimentou de Deus no passado, e que ele descuidou, parou de buscar, parou de se alimentar, parou de vigiar, e aí ele foi só andando na força do movimento lá de trás. E aí, sem se aperceber, não foi assim com Sansão? Sansão, estão vindo cortar, estão vindo que te pegar. E aí ele se acordava e arrancava lá os grilhões. Tá. E aí ele foi fazendo concessões, e ele brincou com as coisas de Deus, até que o Espírito Santo se afastou. E a Bíblia diz: um dia, quando Sansão tentou se libertar, já não dava mais, porque o Espírito Santo tinha deixado. E aí ele nem se apercebeu. Irmão, a pior coisa que existe na vida do crente, sabe o que é? É ele perder o favor de Deus e não se aperceber. Não se aperceber, não valorizar. E ele vai gradativamente andando em direção ao pecado. Ei, vigie, cuide, zele por aquilo que você tem de Deus na sua vida. Amém. Valorize. Amém. Como a menina dos seus olhos. Menina dos olhos é aquele cisto que quando cai aqui, você já teve a sensação de cair alguma coisa aqui que dá uma dor tão grande que você não consegue fazer mais nada, e que você, a única coisa que você quer é poder limpar o olho. A menina do olho é essa aqui, ó. Essa parte do olho sensível, que a gente não pode deixar ser tocada por nada. Aquilo que você tem de Deus na sua vida, não troque por nada. Não abra mão. Não abra mão daquilo que você tem do Senhor, por causa do pecado, por causa de uma noite de prazer, por causa de um pecado fortuito, porque tudo isso passa, e não existe nada mais prazeroso do que a presença e a comunhão com Deus na nossa vida. Amém? E para encerrar, quem anda por fé tem renovada sobre si as promessas de Deus. Versículo 15: porque toda esta terra que vês, Deus falou para Abraão, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Irmãos, interessante,
Abraão, ele chegou para Ló e disse: olha, escolha. Quando Ló escolheu as campinas férteis próximas a Sodoma, o que é que ficou para Abraão? A parte pedregosa, seca. E sabe o que é que Deus disse para Abraão? Disse: Abraão, olha, não se preocupa não, porque eu vou dar para ti é toda essa terra. Isso aí, até o que Ló está escolhendo, até aquilo que tu abriste mão, eu vou dar para ti, eu vou te dar tudo, porque a minha bênção para ti é completa. Quando eu te chamei lá em Gênesis 12:1, eu disse que te daria uma grande herança. E eu hoje, Abraão, estou renovando a minha promessa sobre ti, porque tu abriste mão daquilo que tu poderia ter abraçado por confiar em mim, e por causa disso eu renovo sobre ti as minhas promessas. Você entende o que está acontecendo aqui? Que quando você abre mão de vantagens, supostas vantagens desse mundo, por causa que você quer abraçar a vontade de Deus, deixa eu lhe dizer, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai fazer muito mais do que aquilo que estamos pedindo ou pensando, segundo o seu poder que em nós opera. E no versículo 16, no versículo 15, o Senhor diz: eu vou dar toda a terra a ti. E no versículo 16, ele diz: eu vou fazer a tua descendência como o pó da terra. A promessa de Deus para Abraão, no início foi uma promessa aqui no versículo 15, material. Mas no versículo 16, ela é renovada. E aí ela se transforma em bênção espiritual. E hoje, irmão, não existe no mundo quem não tenha ouvido falar de Abraão, no mundo ocidental e boa parte do mundo oriental, porque Abraão, ele está na base das 3 grandes religiões do mundo: islamismo, cristianismo e judaísmo. Por quê? Porque Abraão decidiu no seu coração crer nas promessas de Deus. E quando a gente crê nas promessas de Deus, o Senhor renova sobre nós as suas promessas. Quem anda por fé pode ter certeza de que as promessas da palavra de Deus lhe pertencem por herança, e elas serão cumpridas na sua vida. Às vezes a gente escuta uma pessoa pregando um vaso, e ele diz assim: quem tem promessa de Deus na sua vida? Já ouviu a pessoa perguntando assim? Quem tem promessa de Deus na sua vida? Aí um ou outro levanta aqui a mão, geralmente fazendo menção a uma profecia que ele recebeu, dizendo que no futuro Deus iria fazer isso, isso, aquilo. E a pessoa diz: eu estou agarrado com aquela promessa ali. Ei, irmão, nada contra, mas deixa eu lhe dizer, não vou perguntar quem tem promessa de Deus aqui não, sabe por quê? Porque todos vocês têm. Como assim, pastor? Nunca um vaso chegou para mim e falou: não precisa. A palavra já diz: todas as sortes de bênçãos espirituais estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, e temos toda sorte de bênção espiritual sobre a nossa vida. Então, aqui, ao invés de eu perguntar quem tem promessa de Deus na sua vida, eu vou dizer: se levantem todos aqueles que já têm promessa de Deus na sua vida. Se você está na fé, se você está andando por fé, se você está andando com o Senhor, você é herdeiro. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Deixa eu lhe dizer, eu sou do interior, e lá no interior, meu pai tinha um terreno, ainda tem, e minha mãe faleceu há alguns anos, e a gente resolveu fazer o inventário agora, e aí o terreno era muito grande, e ao invés de eu pegar e vender um terreno todo daquele, procurando achar alguém que desse 200, 300 mil reais, eu peguei e disse: eu vou lotear. Fiz 500 e poucos lotes, e estão vendendo de lote em lote, e a gente está, como herdeiro, a gente vai apurar muito mais de 10 vezes aquilo que a gente iria apurar se fosse vender para alguém. E todos os meus irmãos, até aquele que faleceu ano passado por Covid,
até ele ainda hoje recebe a herança. Não ele, porque ele faleceu, mas a descendência dele. Quando chega na hora de dividir alguma coisa, o filho dele que mora lá no Canadá recebe um pontinho. Sabe por quê? Porque é herdeiro. Ei, você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. As bênçãos de Deus estão sobre a tua vida. Eu vou trocar a bênção de Deus por causa de um caso. Ei, você vai trocar a bênção de Deus, a mulher que Deus te deu, por causa de uma aventura amorosa passageira, que depois só vem culpa, e você vai ter que administrar um problema do tamanho do mundo. Porque deixa eu lhe dizer, o pessoal brinca dizendo o seguinte: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Já ouviram essa história? Eu conheço uma coisa diferente, que diz assim: por trás de todo homem bem sucedido tem uma grande mulher. Porque a mulher vai ajudar o marido como ajudadora, né? Por trás de todo homem bem sucedido tem uma grande mulher. Agora, por trás de todo homem mal sucedido tem pelo menos duas. Presta atenção, viu? Cuidado. Não troque aquilo que Deus te deu por algo, um prato de lentilhas. Você precisa focar na bênção de Deus na tua vida. Ande com fé e você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus já prometeu na sua palavra. Vamos ficar